Eita, meu irmão, tamanho da sucuri atravessando a estrada, meu irmão. Nota que ela tá se movimentando ali, ó, igual uma minhoca, ó. É um movimento de caterpillar. Olha o tamanho dessa sucuri, cara. Gigantesca essa sucuri. Bom, pelo menos é assim que as pessoas estão passando pra mim, né? Só que não é uma sucuri e não é no Brasil, tá? Tem gente mandando esse vídeo aí falando que é o dono do vídeo, acredita? Pois é. Dá uma olhada no vídeo com as pessoas falando noutra língua. ଏଇଟା ବୋଧେ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିଥିଲା ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଏଇପଟେ ରହିଲେଣି ସେ ବୋଧେ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଆଗରୁ ହେଇଛି ନାଇଁ ହଁ ଆଗରୁ ଆସିଛି କେତେ ଆଗରୁ ହେଇଥିବ ପୁରା ରୋଡ଼ ପୁରା କଭର କରିଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଏ ଚମ୍ପରି ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୁଲୁ ଏ ଯା Cheira bacanta terra, meu irmão. Se isso foi no Brasil, os caras estavam falando em línguas, né? Porque eu não entendi nada do que eles estavam falando. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou sendo irônico com o fato delas não serem no Brasil? Bom, porque eu ganhei esse vídeo de várias pessoas. Cara, olha, esse vídeo está circulando na internet tem quase um mês. E assim, pelo menos, umas 20 a 25 pessoas me mandaram esse vídeo dizendo que era uma sucuri em uma estrada no Brasil e pelo menos 2 destas pessoas disseram que elas mesmas que filmaram. Caraca, hein? Que caô! Rapaz, eu vou te falar, tem muito 71 nessa parada. Tu mesmo que filmou, cara, e mandou pra mim, mais de 20 pessoas mandou esse vídeo e tem a cara de pau de dizer que foi você que filmou e o vídeo ainda está em outra língua e não é uma sucuri. A pessoa nem tem ideia de que é uma sucuri. Meu irmão, para sair no canal do Biólogo Henrique, tem que passar por um crivo. Tu tá achando que tu vai mandar um vídeo assim e eu vou botar você aqui no canal? Não, vamos descobrir se você tá falando a verdade, a gente vai fazer uma investigação, tem pessoas que me ajudam pra caramba nisso. Tem lá o Tarik, tem o André Cortella, tem o Maurício Modolo, que é o nosso chefão aí, que vai verificar se você tá falando a verdade ou não, cara. Porque só para começar, essa é uma piton, ela não é brasileira, não é uma brasileira, não é sucuri. Tu vê, galera, que 71, o cara me manda o vídeo circulando na internet dizendo que foi que filmou. Bom, mas o fato é que todas as 20, 25 pessoas que me mandaram esse vídeo afirmaram com certeza de que era uma sucuri gigante atravessando a estrada. Inclusive, teve aquele velho dilema de algumas pessoas me desafiarem pelo tamanho. Ah, biólogo, eu quero ver agora. Eu quero aqueles 10 mil que você prometeu a quem provasse uma cobra com 9 metros ou mais, porque essa aí com certeza tem 20 metros. Ai, os caras conseguem projetar o tamanho dos animais só do olhômetro, cara. É impressionante isso. As pessoas não têm a menor ideia do que estão falando e acham que existe realmente cobras gigantescas com 10, 15, 20 metros. Eles não entendem nada do que é a lei do quadrado cubo, aonde você, bom, é um cálculo cúbico, né? Tu vai multiplicar isso 3 vezes. Então, vai aumentar muito o volume de um animal, caso ele cresça muito. Veja, uma titanoboa, que tem basicamente aí um pouco mais que o dobro do tamanho de uma sucuri, se a gente considera que a sucuri chega a 100 quilos, é válido lembrar que uma titanoboa, bom, ela chegava a mais de 1 tonelada, porque é a lei do quadrado cubo. Você simplesmente não dobra em um cálculo linear. Você tem uma área cúbica para poder fazer o cálculo. Um exemplo claro para a galera entender mais ou menos de quando se aumenta o tamanho de um animal é o seguinte: você pega um aquário de 200 litros, que é o padrão. Esse aquário de 200 litros, ele tem 40 centímetros de altura, ele tem 50 centímetros de largura e ele tem 1 metro de comprimento. Então, ó, 4 vezes 5, 20, vezes 100, vai dar 200 litros, ok? Basicamente é isso, 200 litros. Ah, Henrique, vamos dobrar agora esse aquário. Então vamos ver. Ao invés de 40 de altura, eu coloco 80 de altura. Ao invés de 50 de largura, eu coloco 100 de largura, 1 metro. E ao invés de 1 metro de comprimento, eu vou colocar 2 metros de comprimento. Bom, se você multiplicar isso aí, vai dar sabe quanto, meu irmão? O 80 vezes o 100
vezes o 200, sabe quanto que vai dar? 1.600 litros. Ora, de 200 litros foi para 1.600 litros. Se você não entendeu, assiste esse videozinho aqui que você vai entender o que é a lei do quadrado cubo. Há uns anos atrás aí, eu fazia feira de artesanato para vender minhas peças impressas em 3D. E era muito comum chegar um cliente e falar: ah, esse tamanho aí, não gostei tanto, tem como você fazer o dobro maior? Eu, claro, tem sim, vou te passar um orçamento aqui rapidinho. A grande questão é que quando uma peça dobra no tamanho, ela também dobra na largura e dobra na altura, certo? Então isso aqui é uma relação cúbica. O que significa isso? Que eu vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2. Como o custo na impressora 3D é calculado pelo volume, porque quanto mais volume de material, mais tempo a máquina tem que trabalhar e mais material é gasto, aí tu chega pro brasileiro e fala: olha, o teu produto que antes custava R$30, agora ele custa 240, porque você dobrou o tamanho. Aí a cara do cliente, né? Parece bobo, mas a gente pensa naturalmente que dobrou o tamanho, dobra o preço, mas não. Curtiu a capivarinha? Manda para aquele amigo que acha que matemática não serve para nada. Agora que você entendeu o que é a lei do quadrado cubo e o quanto maior o animal fica, maior o volume que ele vai ocupar, não é à toa que baleias, quando encalhadas, se asfixiam elas mesmas. Ela vai morrer sufocada pelo peso. Ela precisa de estar na água para poder suportar tanto peso. Então, desta maneira, esquece esse papo de cobra de 30 metros. Eu quero só te lembrar que 30 metros é mais do que uma baleia azul. Então, só para começar, essa é uma Piton molurus, né? Sabe o lance da Piton bivitatus, Piton molurus? Pois é a mesma espécie, né? Bom, pelo menos era a mesma espécie. Na verdade, a Piton bivitatus era uma subespécie da Piton molurus. Então, era Piton molurus bivitatus. Aí depois ela foi elevada a nível de espécie, ficando Piton molurus e Piton bivitatus, tá bom? Cara, praticamente é a mesma cobra. As duas vivem lá no Sudeste Asiático, mas são espécies diferentes. Inclusive podem fazer híbridos, tá bom? Mas se você tem curiosidades a mais do que isso, saiba que a Piton bivitatus é aquela lá dos Everglades, dos Estados Unidos, aquela que invadiu os Everglades e causou grandes desastres ambientais. Causou não, causa. Porque essa Piton, meu irmão, essa Piton é sinistra pra caraca. Sabe por que ela é sinistra? Porque, meu irmão, ela nada pra caraca, ela pode fazer predação dentro d'água. É claro que ela não é uma especialista como a sucuri, mas ela pode sim predar dentro da água, ponto, ok? E ela também é uma excelente predadora em terra. A sucuri prefere predar dentro da água, não que ela não consiga. Mas a sucuri, a eficiência da sucuri predando dentro da água é 100%. Já a Piton molurus, a Piton bivitatus, elas não usam a mesma estratégia da sucuri e elas podem se dar mal predando na água. Mas o fato é que elas nadam bem, que elas se expandem, inclusive atravessam ambientes estuarinos para colonizar ilhas. Inclusive lá nos Everglades, a Piton bivitatus, aonde ela aparece, 95% da fauna desaparece. Isso tudo está no nosso site, as referências científicas estão todas lá. Que o biólogo Henriquito sabe como é que é, né, irmão? É informação de pós-graduação, mas em forma de diversão. Porém, não deixa de ser informação de pós-graduação. E quem é biólogo, quem é veterinário, quem é zootecnista, sabe muito bem e pode te falar aqui que eles não aprenderam isso na faculdade. Mas você pode aprender aqui e rindo ainda, sem precisar nem de papel e caneta, porque eu falo e você não vai esquecer. E não para por aí. Viu como é que vale a pena tu se inscrever no canal? Vale muito a pena se inscrever aqui, cara. Tu se diverte e a aula. E detalhe, tem muita gente que ainda, muitas das vezes, chega para mim e fala: Henrique, eu acertei a questão no concurso porque assisto o seu canal. Pois bem, o professor Henrique é um professor muito legal também, né? Pode ser, faltou o like e a inscrição, hein? Mas voltando sobre a Piton bivitatus, que está lá nos Estados Unidos, causando grandes problemas nos Everglades. Bom, o que aconteceu ali foi que houve um furacão, tinha um centro herpetológico, e elas fugiram quando teve o furacão e colonizaram ali. Bom, pelo menos essa é a primeira hipótese. Mas também tem a hipótese de pessoas que simplesmente compram um bichinho e quando vai ficando grande, vai lá e solta. Porque é uma Piton que realmente é grande. Aliás, rivaliza como uma das maiores serpentes do mundo. Mas na natureza tu vai encontrá-la aí entre 2,
3 metros. Apesar de que já houve um exemplar chamado Baby que passou dos seus 5 metros. E foi registrado no zoológico do Bronx com 5,70. Mas olha só, eu particularmente duvido, tá bom? Esses caras, na época, não tinham as medidas precisas, sabe? Inclusive o Colossus, que foi aquela Malayo Piton gigantesca, que tinha mais de 9 metros, os caras mediram pelas grades da gaiola que ela ficava. E quando ela foi medida quando estava morta, só tinha 6 metros. Então assim, os caras exageram, né? Sabe como é que é? De modo que a Baby também eu não acho, não. Agora, nós temos a Medusa, né? A Medusa, sim, que é uma Malayo Piton e tem mais de 7,5 metros, isso medido oficialmente pelo Guinness. Mas nota que mesmo a Medusa, quando morrer, tem que ser remedida para ver se eles não erraram na hora de medir. Ah, Henrique, o que acontece se ela morrer? Ela vai mudar de tamanho? Exatamente o contrário. Ela permanece do mesmo tamanho. Só que quando você mede ela morta, ela está esticadinha certinha, entende? Não está assim, se dobrando toda, e aí você vai ter maior dificuldade de medir se ela estivesse dobrando toda. Então, quando ela está morta, é mais fácil de medir. Por isso que o Colossus, ele, quando morreu, abaixou o tamanho, porque simplesmente ele estava morto e foi mais fácil de medir. De modo que a Medusa, também quando morrer, vai ter que remedir para ver se ela realmente tinha aqueles 7,5 metros. E antes que alguém apareça aqui nos comentários, falando, ah, mas peraí, Henrique, os répteis nunca param de crescer. Uau, lacrou. Não, meu irmão, você está discutindo com um herpetólogo aqui e renomado. Calma que não é bem por aí, não. Existe uma limitação. É fato que os répteis nunca param de crescer, mas crescem praticamente zero. Crescem 0,01001, crescem nada, praticamente, quase nada. Tem uma curva normal para isso. Então, assim, répteis realmente continuam crescendo, mas tem uma limitação da própria genética, ou seja, ele vai crescendo muito, muito, muito pouquinho. Ou você já viu alguma lagartixa de parede ficar do tamanho de um jacaré? Não, né? Então para com esse papo de cobra de 30 metros, porque ela tem uma limitação natural. E mesmo que ela continue a crescer, cara, catiquinho de nada, tá bom? Pegaram isso? Todo mundo pegou? E aí, para fechar essa balbúrdia, SUS, Fiocruz, Butantan, CMB, Bamba Ciência. Família, meu irmão. Balbúrdia. Caraca. Eu tô cansado, bicho. Tô rouco. Dar aula pra criança não é fácil não, bicho. Criança, adolescente, olha, eu vou te falar. Arrebenta. Meu irmão, ser professor é muito cansativo. Tem que corrigir muita prova, tem que dar aula, tem que corrigir trabalho, tem que falar alto com as crianças. É difícil, cara, na boa. Mas é isso. Tudo vale pela educação. Bora, se inscreve no canal.